Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora, e não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Hoje vamos falar sobre o filme Smallfoot de 2018. Na vastidão gelada do Himalaia, onde o mito e a realidade se misturam no ar rarefeito, vive uma comunidade de Yetis, seres grandes, peludos e, acima de tudo, crentes na absoluta ausência de humanos. A vida deles é regida por antigas tradições e histórias contadas de geração em geração sobre os pés pequenos, seres frágeis e barulhentos que habitam o mundo abaixo das nuvens, um lugar que, segundo os anciãos, é perigoso e deve ser evitado a todo custo. Nosso protagonista é Migo, um Yeti jovem e de coração grande, interpretado com uma energia contagiante. Migo não é apenas mais um da tribo. Ele sonha em ser um bom selador de pedras, uma profissão vital para a comunidade, mas sua verdadeira paixão é o desconhecido. Sua personalidade lembra um pouco aquela do jovem aspirante a artista, que, apesar do ambiente conservador, anseia por sair do palco conhecido. O ponto de virada para Migo e para toda a aldeia acontece durante o ritual de bater o sino da montanha, um evento que supostamente confirma a ausência dos pés pequenos. Migo, ao presenciar um objeto caindo do céu, um avião que se espatifa em um pedaço de gelo, vê algo que ninguém mais viu: um ser humano. Ele se depara com Percy Patterson, um documentarista naturalista conhecido por sua paixão em provar a existência do Yeti, embora sua carreira tenha sido marcada por um certo ceticismo do público, quase como um ator coadjuvante que tenta desesperadamente conseguir seu papel principal. Percy, em sua ambição, está filmando tudo, e Migo o encontra. A visão de Percy confirma o mito, mas para o clã é uma heresia. O líder da comunidade, o grande pastor, um homem de convicções firmes moldadas por anos de isolamento, exige que Migo esqueça o que viu. No entanto, Migo, movido pela curiosidade, uma característica que o fará tropeçar em muitas situações engraçadas e caóticas, decide descer a montanha para encontrar Percy. A descida é uma aventura épica de escorregadas e tropeços, revelando a beleza selvagem do mundo exterior. Ao chegar à cidade vibrante e barulhenta, Migo fica maravilhado e aterrorizado. Percy, por sua vez, fica eufórico ao finalmente encontrar a prova de sua vida, mas seu entusiasmo é recebido com incredulidade por seus produtores, que veem Migo mais como um truque de marketing do que como um ser vivo. A relação entre Migo e Percy é o coração pulsante da narrativa, lembrando o contraste entre o ingênuo e o cínico, um tema recorrente no cinema. Enquanto Migo tenta entender o mundo humano, as luzes, os carros, os hábitos estranhos de Percy, ele também tenta ensinar a Percy a verdadeira natureza dos Yetis, que eles são seres gentis, com sua própria cultura e arte, frequentemente inspirada na natureza, algo que Percy, focado apenas em sua câmera, havia esquecido. O clímax se desenrola quando a comunidade Yeti, liderada pelo desconfiado grande pastor, decide descer para resgatar Migo, acreditando que ele foi capturado. Eles invadem a cidade, causando o pânico esperado. É aí que a coragem de Migo e a redenção de Percy se manifestam. Percy, percebendo o perigo real que ele trouxe aos seus novos amigos, decide usar sua plataforma, não para se promover, mas para proteger os Yetis. Em um ato final de altruísmo, Percy usa suas habilidades de narração e filmagem, antes usadas para atear a autopromoção, para mostrar ao mundo que os Yetis são reais, mas que eles desejam paz e isolamento. Ele convence a multidão a recuar, e Migo, com sua sinceridade desarmante, reforça a mensagem de coexistência pacífica, não de confronto. A montanha é salva, e o equilíbrio entre os dois mundos é restaurado, embora de uma maneira nova e mais aberta. Migo retorna como um herói, não por ter provado a existência humana, mas por ter defendido sua comunidade com compreensão e bravura. O filme termina com a promessa sutil de que talvez, no futuro, um pouco mais de curiosidade mútua não fará mal a ninguém. A jornada de Migo, desde as alturas frias até o calor caótico da cidade humana, é pontuada por uma ingenuidade que desarma. Ele, acostumado ao silêncio respeitoso das neves, é atropelado pela cacofonia da civilização.
pense na primeira vez que ele vê um motorista buzinando. Para Migo, aquilo deve soar como um grito de guerra primitivo, ecoando o medo que os anciãos incutiram sobre o mundo lá embaixo. Sua interação com o mundo dos pés pequenos é cheia de gestos exagerados e confusão adorável, como uma criança gigante tentando decifrar regras sociais complexas. Percy Patterson, por outro lado, é um estudo de personagem sobre a busca incessante por validação. Seu passado profissional, repleto de alegações não comprovadas, fez dele um objeto de escárnio. Ele é o tipo de profissional que investiu toda a sua identidade naquilo que os outros duvidam. Quando Migo surge, Percy não vê apenas um ser vivo. Ele vê o fim de anos de ridículo, a redenção pessoal. Inicialmente, ele trata Migo com a objetificação de um cientista prestes a publicar sua tese, mas a pureza de Migo começa a corroer essa fachada. A emoção de Percy ao reencontrar Migo, após a confusão inicial na cidade, é palpável. É a alegria de quem finalmente encontra um público que realmente entende sua mensagem, ainda que esse público seja um Yeti. O contraste entre os personagens secundários do clã Yeti também enriquece a tapeçaria. Há Stone, um Yeti que se orgulha de ser um guardião das tradições, tão inflexível quanto a rocha que ele tenta selar. Ele representa a inércia, o medo da mudança que paralisa muitas comunidades. A jornada de Stone, obrigado a descer a montanha, é uma descida ao seu próprio desconforto, forçado a confrontar a ideia de que as histórias de seu povo podem ser incompletas. A música desempenha um papel fundamental, servindo como um elo de ligação. Quando Migo tenta se comunicar com Percy, ele usa sons e gestos, mas é a música, a linguagem universal, que começa a pavimentar a ponte. A melodia suave que Migo produz com um instrumento improvisado, talvez um osso ou um galho, contrasta violentamente com o ruído industrial da cidade, forçando Percy a silenciar sua própria necessidade de dominar a cena e, finalmente, apenas ouvir. Quando a aldeia chega, a invasão não é apenas física, é uma invasão emocional. O grande pastor não está apenas zangado, ele está aterrorizado pela potencial destruição de seu modo de vida, um medo gerado pela incerteza. O clímax não é resolvido com uma batalha, mas com uma performance de verdade. Percy, o cético que buscava a fama provando o mito, se transforma no porta-voz que busca a paz, usando sua perícia em manipulação midiática para o bem maior. Ele entende que a fama passageira não vale a extinção de uma cultura inteira. Aquele momento, onde Percy coloca a câmera para filmar os Yetis em seu ambiente natural, não como feras, mas como família, é o ápice de sua transformação, um aceno para a verdadeira arte de contar histórias. A empatia. A descida subsequente de Migo à cidade humana não é apenas uma mudança de paisagem, mas uma imersão em um pântano sensorial para um ser adaptado ao silêncio branco. Os cheiros, o asfalto sob suas patas maciças, o movimento incessante das pessoas. Tudo isso o sobrecarrega de uma forma que se assemelha a um artista de vanguarda subitamente forçado a trabalhar em uma linha de montagem mecânica. Migo, com sua natureza inatamente otimista, tenta processar tudo com uma espécie de espanto infantil. Ele tenta interagir com objetos mundanos, talvez tentando apertar a mão de um poste de luz ou farejar com curiosidade o escapamento de um carro, evidenciando a total ausência de um arcabouço cultural para interpretar o mundo moderno. Percy, o humano, em sua ânsia por documentar, inicialmente perde a nuance emocional de seu achado. Sua narração frenética, repleta de superlativos e adjetivos grandiosos, destinadas a catapultá-lo ao estrelato do jornalismo de natureza, falha miseravelmente em capturar a serenidade inerente de Migo. Ele está tão focado no o quê, um Yeti, que ignora o quem, um indivíduo com medos e sonhos. Essa cegueira profissional, típica de quem persegue um sonho há muito tempo adiado, só começa a se dissipar quando Migo, em um momento de vulnerabilidade, demonstra medo genuíno das luzes da cidade. Migo não teme o desconhecido da montanha, mas sim o excesso de controle e artificialidade humana. A líder da comunidade Yeti, a sábia e severa anciã, cuja voz é a própria autoridade da neve, personifica o conservadorismo tribal. Ela não é má, ela é defensora da sobrevivência. Sua oposição a Migo
deriva da memória coletiva de desastres causados por interferências externas. Ela vê Percy não como um indivíduo, mas como o vetor de contágio cultural, o vírus que pode desfazer a coesão social construída ao longo de eras de isolamento. Sua determinação reflete a de um diretor de teatro experiente que sabe que improvisar no meio de um ato principal pode arruinar toda a produção. Quando a debandada dos Yetis desce a montanha, movidos pela lealdade amigo e pelo temor do desconhecido, a cena é de puro espetáculo visual e emocional. Diferente de um exército, eles se movem com uma hesitação relutante, como um coral acostumado a cantar em um grande salão, sendo forçado a se apresentar em um beco barulhento. A expressão de horror e fascínio em seus rostos peludos, ao verem arranha-céus e luzes de neon, é o espelho invertido do susto de Migo na cidade. A redenção de Percy culmina no momento em que ele percebe que a lente de sua câmera não é uma ferramenta de captura, mas sim de proteção. Seu arco narrativo, que começou com a ambição vaidosa de provar sua sanidade aos colegas e patrocinadores, termina na entrega altruísta de sua própria visibilidade. Ele se torna um tradutor, um mediador. Ao filmar os Yetis não como aberrações, mas como membros de uma família que busca apenas um lugar tranquilo para viver, Percy finalmente realiza o objetivo de seu ofício, a conexão verdadeira, ao invés da mera documentação sensacionalista. A imagem final da aceitação mútua, com o silêncio retornado à montanha, mas agora temperado pela memória do mundo abaixo, sugere que a verdadeira coragem não reside em enfrentar o monstro, mas em entender por que ele existe. O retorno à aldeia Yeti não é um simples regresso ao lar, é um ajuste de contas com a própria identidade. Migo, agora portador de um conhecimento perigoso e libertador, precisa reconciliar a verdade que viu com as verdades sagradas de seu povo. A reação inicial do clã é uma mistura potente de alívio por tê-lo de volta e um medo profundo do que ele trouxe consigo. A anciã, a voz da tradição, encara Migo com uma decepção quase palpável. Para ela, a inocência da tribo foi violada, e a responsabilidade recai sobre o jovem aventureiro. A grande dificuldade reside na comunicação. Como traduzir a complexidade de um mundo de metal, vidro e buzinas para seres cuja linguagem é moldada pelo som do vento nas geleiras? Migo tenta usar os artefatos que trouxe. Talvez um pequeno objeto brilhante ou um pedaço de tecido humano, como provas tangíveis, mas estes são vistos com suspeita, como relíquias amaldiçoadas. Ele precisa de mais do que objetos. Ele precisa replicar a emoção que viu em Percy, a transformação de um predador midiático em um protetor. É neste ponto que a narrativa toca em temas de liderança e a necessidade de evolução dentro de estruturas rígidas. O grande pastor, confrontado com o fato de que seu medo manteve a comunidade em uma ignorância confortável, começa a vacilar. Ele percebe que o isolamento, outrora uma estratégia de sobrevivência, tornou-se uma prisão. A hesitação em aceitar a nova realidade espelha a resistência de muitos artistas ou inventores que lutam para adaptar suas obras a um público em mudança. O medo de que, ao aceitar o novo, percam o que os definiu. A música que serviu de ponte na cidade ressurge como ferramenta de cura na montanha. Migo, incentivado pela mudança sutil no olhar do grande pastor, começa a usar os sons que aprendeu embaixo para criar algo novo, uma harmonia que incorpora o ruído urbano de forma controlada e rítmica, misturando-o com os cânticos tradicionais Yeti. Ele não está descartando o passado, está o atualizando. É uma sinfonia de aceitação, onde o som do motor pode ser transformado em um tambor de guerra pacífico. A aceitação final não é estrondosa, mas sim um sussurro silencioso que se espalha pela neve. O clã entende que Migo não se corrompeu pelo mundo pequeno. Ele absorveu a lição de Percy. A verdadeira força reside na capacidade de se conectar e proteger, não em se esconder. A montanha permanece o lar dos Yetis, mas agora o horizonte se expandiu. Eles olham para baixo, não mais com terror cego, mas com uma curiosidade cautelosa, sabendo que há um mundo lá embaixo que, graças a um jovem Yeti sonhador e a um documentarista obstinado, agora entende um pouco melhor o silêncio da majestade nevada.
A transformação da perspectiva Yeti é sutil, quase geológica em sua lentidão, mas profunda em seu impacto. A anciã, observando Migo utilizar os fragmentos da cultura humana em sua arte, talvez imitando o ritmo frenético de uma sirene com um batuque de gelo, ou desenhando formas geométricas que lembram os edifícios da cidade, luta internamente. Seu rosto, geralmente uma máscara de severidade esculpida pelo vento, demonstra a dor de quem vê seus pilares de crença serem gentilmente desmontados. Ela é a memória viva do clã, e a mudança a faz sentir-se obsoleta, como um antigo manuscrito ameaçado por uma impressora moderna. O grande pastor, por sua vez, começa a demonstrar um lado mais paternal, um aspecto que o isolamento havia reprimido. Sua admiração por Migo se manifesta na forma como ele permite que o jovem se apresente, mesmo que com um semblante grave. Ele se lembra de suas próprias juventudes, de quando a montanha parecia um universo completo e não uma ponta de um iceberg cultural. Sua conversão não é sobre admitir que estava errado, mas sobre reconhecer que a sobrevivência, às vezes, exige flexibilidade, uma lição que muitos líderes em qualquer campo, seja político ou artístico, aprendem tarde demais. A ausência de Percy Patterson é sentida, pois ele representava a ponte física. No entanto, a natureza da amizade entre eles é provada pela permanência do que foi aprendido. Migo internalizou a persistência de Percy, a crença inabalável em uma visão, mesmo quando ridicularizado. Essa nova coragem permite a Migo enfrentar os céticos de sua própria tribo com a mesma teimosia que Percy usou contra seus produtores céticos. A arte de Migo se torna um ato de convencimento pacífico, uma performance contínua, onde cada nota ou cada forma ensina sobre a humanidade, não a crueldade que os mitos narravam, mas a complexidade. A aldeia Yeti, lentamente, começa a experimentar. Pequenos grupos se aventuram para as fronteiras da floresta, não para invadir, mas para observar, imitando o método de Percy. Eles olham para baixo, agora munidos de uma narrativa alternativa, uma que Migo ajudou a escrever. Essa observação cautelosa é o primeiro passo para a aceitação de que o mundo não é binário. Não é apenas a segurança da montanha ou o caos do vale. Há um meio-termo de respeito mútuo. O legado do encontro é a redefinição do que significa ser um Yeti. Eles não são mais definidos apenas pelo que evitam, mas pela força que demonstraram ao confrontar o desconhecido e sobreviver ilesos em espírito. Migo, que inicialmente sonhava em ser um simples selador de pedras, torna-se o grande arquiteto de uma nova era, provando que a maior habilidade não é manipular rochas, mas sim remodelar percepções. A história se encerra com a beleza silenciosa da montanha, um lugar que ainda guarda segredos, mas agora está mais aberto à possibilidade de que os segredos, por vezes, são apenas verdades esperando o mensageiro certo para serem reveladas. A nova era para os Yetis é marcada por uma delicada coreografia de reintrodução cultural. Não há uma abertura imediata das fronteiras, mas sim a criação de um terceiro espaço simbólico, um limiar, onde o mito encontra a realidade observada. Migo, agora investido de uma autoridade moral, supervisiona essa transição com a paciência de um jardineiro plantando sementes em solo gelado. Ele entende que a mudança mais difícil não é a de aceitar um ser diferente, mas a de desaprender o medo cultivado por gerações. A anciã, ao testemunhar a nova serenidade de Migo, começa a ceder. Sua resistência evolui de hostilidade para uma curiosidade estudiosa, quase acadêmica. Ela se aproxima dos desenhos de Migo, que agora incorporam padrões circulares, lembrando rodas de carros ou o brilho de lâmpadas, e começa a fazer perguntas específicas, não sobre o perigo, mas sobre a função e a beleza. É a transição de um dogma para uma filosofia, um movimento comum em qualquer sociedade que enfrenta um paradigma disruptivo. Sua voz, antes um comando, torna-se um questionamento ponderado. O grande pastor, sentindo o peso da tradição desmoronar sob o peso da verdade, assume o papel de cronista, documentando as novas narrativas de Migo. Ele se inspira no próprio Percy, o homem que ele temia, e utiliza os métodos de observação rigorosa que Migo aprendeu. Se Percy buscava o espetáculo, o grande pastor busca a estabilidade da história,
garantindo que a nova verdade se encaixe, sem dissolver completamente o passado. Ele compreende que o mito serviu a um propósito de unidade, e agora precisa ser reescrito para servir a um propósito de expansão. A influência de Percy Patterson ecoa mesmo na ausência física. Em algum lugar lá embaixo, na civilização barulhenta, Percy deve estar vivenciando sua própria transformação. Imagine-o em uma coletiva de imprensa, não exibindo troféus, mas sim exibindo um profundo respeito. Ele aprendeu que ser um descobridor é menos importante do que ser um guardião. Sua carreira, antes focada em provar a si mesmo, agora se concentra em proteger aqueles que provaram sua existência. É o arco clássico do cínico redimido pela inocência. Para os Yetis, a maior lição é a redescoberta da criatividade. O isolamento havia sufocado a arte em rituais repetitivos. A visão do mundo humano, com sua cacofonia, suas cores vibrantes e seus objetos efêmeros, injetou um novo vocabulário estético em sua expressão cultural. Eles começam a esculpir o gelo não apenas para selar, mas para representar as formas estranhas que Migo descreveu. A montanha permanece um santuário, mas agora é um santuário que conta uma história mais rica, uma que inclui o eco distante de um mundo menor, mas igualmente cheio de vida e complexidade. A coexistência, no final, não significa fusão, mas o reconhecimento respeitoso das fronteiras, agora permeadas por uma compreensão mútua e duradoura. A quietude que se instala sobre o pico do Himalaia, após o retorno de Migo, é densa, carregada com o peso das experiências vividas e das verdades recém-adquiridas. A comunidade Yeti não retorna ao seu estado anterior de ignorância confortável. O ar parece vibrar com uma nova frequência, uma sensibilidade sutil ao mundo que antes era apenas sussurro de lendas temidas. Essa mudança se manifesta no comportamento coletivo, uma espécie de vigilância ativa, onde antes havia passividade resignada. Migo, o catalisador dessa revolução silenciosa, agora caminha com uma postura diferente. A energia desajeitada do jovem sonhador deu lugar à gravidade de um embaixador. Sua maior conquista não foi provar que os humanos existem, mas sim desmantelar a tirania do medo irracional dentro de sua própria tribo. Ele se torna o intérprete não apenas dos humanos para os Yetis, mas da curiosidade para a tradição. A forma como ele narra os eventos, a loucura das luzes da cidade, a seriedade de Percy em seu trabalho, é feita com um tom de quem compartilha um segredo profundo, não uma ameaça. A anciã, em seu processo de aceitação lenta, começa a delegar tarefas menores a Migo relacionadas à observação das fronteiras, um sinal de confiança que vale mais do que qualquer declaração formal. Ela o testa, enviando-o para investigar sons distantes, mas agora as ordens carregam um elemento de instrução, não de advertência. Ela está, metaforicamente, ensinando o futuro líder a usar a visão de Percy sem cair na mesma armadilha da exposição desenfreada. Para ela, a chave é a contenção, a arte de olhar sem ser visto, a antítese da invasão humana que ela tanto temia. O grande pastor consolida seu papel como historiador da nova era. Ele inicia um projeto ambicioso, embora secreto, de registrar as interações de Migo. Ele utiliza os métodos de observação que viu Percy empregar, mas aplica-lhes a ética Yeti. Registrar para entender, não para explorar. Ele desenha mapas rudimentares das rotas de voo dos aviões, mapeia os padrões climáticos influenciados pelas atividades humanas abaixo, transformando o terror em dados brutos e gerenciáveis. Sua transformação é a mais notável, pois ele migra do guardião das barreiras para o arquiteto da diplomacia silenciosa. A relação com o mundo exterior se torna uma dança de equilíbrio instável. Os Yetis estabelecem pontos de observação estratégicos, áreas onde podem ver a civilização sem serem vistos, como um público permanente em um teatro de sombras. Eles aprenderam que a vasta diferença entre os dois mundos não reside na força física, onde os Yetis são superiores, mas na complexidade tecnológica e na densidade populacional. Eles entendem que a invasão pode ser acidental, não apenas intencional. O filme se encerra, portanto, não com um banquete de celebração, mas com a solenidade de um novo voto, o voto da vigilância informada.
Migo assegura que a lenda dos pés pequenos continue a existir, mas agora ela carrega um novo adendo, uma nota de rodapé. Eles existem, mas nós existimos em paz, e cabe a nós preservar esse delicado equilíbrio. É a maturidade alcançada através do confronto com o outro, onde a aceitação não significa imitação, mas sim o refinamento da própria identidade à luz de uma nova realidade. A nova dinâmica na aldeia Yeti estabelece um ciclo contínuo de aprendizagem, onde o silêncio da montanha agora é permeado por um zumbido interno de reflexão. A curiosidade inicial de Migo se metamorfoseia em uma responsabilidade geracional, a de ser a primeira ponte viva entre dois mundos. Ele não é mais apenas um indivíduo em busca de emoção, ele é a personificação da capacidade de adaptação da sua espécie. A influência do mundo humano, embora mediada e filtrada pelas Yetis, começa a introduzir nuances inesperadas na rotina. Por exemplo, a importância dada ao som muda. Se antes um som estranho era um sinal de perigo iminente, agora Migo ensina a diferenciar entre o ruído destrutivo e o ruído meramente diferente. Ele pode até usar a metáfora do canto, que Percy fazia com sua voz, para documentar, explicando que os humanos, apesar de fracos, também possuem sua forma de expressão vibratória. Isso ressoa com a própria tradição musical Yeti, forçando-os a questionar se seus próprios cânticos eram apenas uma resposta ao isolamento, e não a totalidade da expressão sonora. A anciã, ao delegar a Migo as tarefas de observação, impõe uma condição crucial: nunca se expor desnecessariamente. Ela compreende que o valor dos Yetis reside justamente na sua inacessibilidade. A fama que Percy tanto buscava é exatamente o veneno que destruiria a paz deles. Essa lição de discrição é o legado mais valioso que a anciã consegue transmitir, reconhecendo que, embora o mundo lá embaixo tenha se tornado mais consciente de sua existência, a sobrevivência exige que eles permaneçam, em grande parte, invisíveis. É a diferença entre ser um ícone midiático e ser um segredo bem guardado. O grande pastor, em seus registros, foca em catalogar as fraquezas humanas que, ironicamente, se revelaram suas maiores forças. A vulnerabilidade de Percy, sua necessidade de ser visto e validado, foi o que o levou a proteger os Yetis quando confrontado com a realidade da ameaça. O pastor anota que a fragilidade humana, quando aliada à empatia, pode ser mais poderosa que a força bruta da montanha. Ele começa a ver Percy não como um invasor, mas como um espelho distorcido de si mesmos, seres sociais que, mesmo sendo frágeis, buscam conexão. A grande ironia reside no fato de que, ao tentar manter o segredo, os Yetis se tornam mais conscientes do mundo exterior do que nunca. Eles não vivem mais na negação, mas sim em uma vigilância informada, quase filosófica. Eles entendem que a linha entre o mítico e o real é tênue, e que a verdadeira magia de sua existência reside em manter o equilíbrio delicado entre a revelação e a preservação. Migo, ao olhar para o céu onde um avião talvez passe, não sente mais apenas medo, mas uma complexa mistura de saudade por seu amigo e um senso de dever para com sua própria paz imemorial. A montanha, agora, não é apenas um refúgio, mas um palco silencioso de resistência cultural e sabedoria adaptativa. A ressonância da experiência de Migo transforma a rotina da aldeia em um laboratório de adaptação sutil. A beleza do isolamento, antes vista como segurança absoluta, é agora atingida pela consciência de que o isolamento também implica estagnação. Os jovens Yetis, inspirados pela audácia de Migo, começam a questionar a rigidez das antigas canções de ninar, que apenas narravam a maldade dos pés pequenos. Migo, com sua recém-adquirida eloquência, foca em traduzir a noção humana de arte pela arte. Ele demonstra como Percy utilizava sua câmera não apenas para provar fatos, mas para capturar a beleza efêmera, um conceito estranho para uma cultura acostumada a valorizar apenas o que é funcional e perene, como a pedra bem selada ou a neve eterna. Migo percebe que o ser humano, apesar de sua fragilidade física, possui uma necessidade voraz de criar significado além da sobrevivência imediata. A anciã, em um ato que marca o ápice de sua aceitação, permite que Migo lidere um pequeno grupo em expedições de observação estendida.
Estes não são mais patrulhas defensivas, são missões etnográficas. Eles se equipam com um novo entendimento. O mundo debaixo das nuvens é caótico, mas também surpreendentemente criativo. Eles observam as luzes das cidades, não como invasões demoníacas, mas como constelações artificiais, comparando a complexidade da tecelagem de luzes com os padrões intrincados do gelo glacial. O grande pastor, agora profundamente investido no registro histórico, encontra semelhanças surpreendentes entre a estrutura de clã Yeti e as estruturas sociais humanas que ele começa a inferir através de observações à distância, hierarquias, rivalidades e o poder da mídia, representada pelos outdoors e telas que ocasionalmente Migo descreve. Ele reconhece que a luta de Percy para ser ouvido ecoa a luta de qualquer indivíduo Yeti para ter sua perspectiva validada dentro da tribo. Ambos, homem e Yeti, lutavam contra a descrença generalizada. A ausência de Percy Patterson se torna, ironicamente, o ponto de união mais forte. A história de Percy, o homem que abdicou de sua glória pessoal para proteger seus amigos peludos, torna-se a lenda fundadora desta nova era. Ele é o mártir da exposição exagerada e o herói da empatia tardia. Essa narrativa é contada aos mais jovens Yetis, não como um conto de advertência sobre humanos, mas como uma lição sobre a integridade pessoal, independentemente da espécie. No final, a montanha permanece intocada fisicamente, mas seu espírito está infinitamente mais rico. O medo não desapareceu totalmente, pois a memória da vulnerabilidade ainda é fresca, mas ele foi domesticado pela compreensão. Os Yetis aprendem que a verdadeira segurança não reside na ausência de conhecimento sobre o exterior, mas na capacidade interna de processar esse conhecimento sem perder a essência de quem são. Migo se torna a personificação da sabedoria que reside em ser curioso sem ser destrutivo, e em ser forte sem ser arrogante, mantendo o Himalaia como um farol de coexistência silenciosa no topo do mundo. A evolução da comunidade Yeti se manifesta agora no campo da arte e da expressão, refletindo a assimilação seletiva da experiência humana. Se antes a arte se limitava a formas geométricas que celebravam a solidez da montanha, agora Migo introduz o conceito de efemeridade e narrativa visual, inspirada pelas fugazes luzes da cidade. Ele usa pigmentos naturais para criar murais temporários no gelo, imagens que se desvanecem com o sol, ensinando que a beleza pode residir no ato de criar, e não apenas no objeto finalizado. Essa inovação artística, naturalmente, gera resistência de membros mais tradicionalistas, como o Yeti, que antes se orgulhava de ser um guardião de pedras, e que agora vê a arte efêmera como um sinal de decadência moral. Ele representa o purista, que teme que a introdução de novas formas de beleza ameace a integridade estética da cultura ancestral. Migo o confronta não com argumentos, mas com a paixão de sua nova criação, mostrando que a tradição não precisa ser uma gaiola, mas um ponto de partida. O grande pastor, observando essa tensão criativa, percebe que a verdadeira estabilidade de um povo reside na sua fluidez cultural, e não na sua rigidez. Ele passa a supervisionar as novas expressões artísticas, estabelecendo parâmetros de respeito, o que pode ser incorporado e o que deve ser rejeitado para preservar a identidade central Yeti. É um ato de liderança madura, um reconhecimento de que a evolução cultural exige um curador, alguém que possa filtrar o excesso de estímulos externos. A memória de Percy Patterson se torna um arquétipo positivo. Ele é o pé pequeno que entendeu, o ser frágil que demonstrou a maior das forças. A humildade de mudar de curso. As histórias de Percy são recontadas em rodas menores, focando menos em sua fama e mais em seu momento de sacrifício final, quando ele escolheu a verdade sobre si mesmo ao proteger os Yetis. Para os filhotes, Percy se torna uma figura quase mítica, uma prova de que o mundo abaixo, apesar de barulhento, contém faíscas de nobreza. Finalmente, o horizonte se abre de uma maneira nova e não invasiva. Os Yetis começam a planejar pequenas e controladas expedições de reconhecimento visual para as bordas mais altas das florestas, não mais para fugir ou temer, mas para observar com propósito. Eles carregam consigo a lição dupla. A curiosidade é vital, graças a Migo,
Mas a discrição é a chave para a sobrevivência, graças à anciã. O mundo abaixo não é mais um pesadelo, mas um ecossistema complexo a ser estudado à distância. A paz na montanha não é mais garantida pelo muro de gelo, mas pela inteligência e pela sabedoria adaptativa que Migo trouxe de volta ao lar. A vida na aldeia. Yeti entra em um ritmo de vigilância informada, uma tensão produtiva entre a paz imemorial e o conhecimento adquirido. A montanha, antes um refúgio monolítico, agora funciona como um posto de observação privilegiado. A comunidade aprendeu a arte da paciência extrema, observando o mundo humano não como um evento a ser evitado, mas como um fenômeno natural em constante mutação, digno de estudo. Migo, agora no auge de sua influência, começa a focar na transmissão do valor intrínseco da conexão humana, a capacidade de empatia que levou Percy à redenção. Ele tenta traduzir o conceito de amizade interespécies para a anciã e o grande pastor, usando a metáfora da simbiose. Assim como diferentes veios de rocha se apoiam mutuamente para sustentar o pico, diferentes seres podem coexistir através do respeito mútuo. A anciã, embora ainda inflexível quanto à necessidade de isolamento físico, demonstra um interesse renovado em aprender sobre a organização social humana, buscando entender os padrões de cooperação que a afastavam de seu medo original. O Yeti guardião da pedra, o purista, encontra um meio-termo inesperado ao se fascinar pela ideia de catalogação. Ele começa a aplicar a precisão que usava para inspecionar a integridade das pedras na catalogação de eventos observados. Ele mede a frequência das luzes, a altura dos aviões e a persistência das estações abaixo, transformando sua rigidez em uma disciplina científica rigorosa. Sua função deixa de ser selar o passado e passa a ser monitorar o presente, garantindo que a nova vigilância seja baseada em fatos e não em histeria ancestral. O grande pastor, ao registrar a história de Percy, refina a técnica de narração. Ele compreende que a história de Percy é a prova de que a mudança de perspectiva pode ser mais impactante do que a força. Ele cria uma narrativa dual. Uma para os mais jovens, focada na aventura e na coragem de Migo, e outra para os líderes, focada na fragilidade do equilíbrio e na necessidade de cautela estratégica. Ele se torna o guardião da narrativa, o editor da verdade Yeti, assegurando que a sabedoria do mundo exterior seja absorvida sem causar uma convulsão cultural. A influência de Percy ressoa de forma mais intensa quando os Yetis percebem que a fama que ele buscava quase os destruiu. Eles entendem que a visibilidade é uma moeda de troca perigosa. A glória momentânea que Percy desejava era, para eles, o preço da extinção. Isso reforça o valor do anonimato, uma filosofia que agora abraçam não mais por medo, mas por escolha estratégica. A culminação dessa fase é a criação de um selo de conhecimento para Migo. Um reconhecimento formal de que ele é o elo, o tradutor cultural. Este selo não é físico, mas um voto cerimonial onde cada membro da comunidade deposita um fragmento de sua visão, um pedaço de sua sabedoria, nas mãos de Migo. A Montanhas agora não está apenas guardando um segredo, mas sim ativamente administrando-o. A paz não é mais a ausência de contato, mas o resultado de um manejo habilidoso e compassivo do que foi visto e aprendido, comigo atuando como o coração pulsante dessa nova e cautelosa sabedoria. A aceitação do selo de conhecimento, por Migo, marca o fim da turbulência e o início de uma era de consolidação intelectual entre os Yetis. A sabedoria não reside mais apenas na dureza do gelo, mas na maleabilidade da informação. Migo, agora um líder nato com a humildade de um estudante, supervisiona a disseminação do novo paradigma, um processo mais parecido com a lenta sedimentação de minerais do que com uma revolução abrupta. A anciã, em um gesto final de transição de poder silenciosa, começa a usar a própria linguagem de Migo para se comunicar. Ela não apenas aceita suas observações, mas as incorpora em seus próprios discursos sobre a sobrevivência. Ela usa a analogia das ondas de rádio que Migo descreveu, o fluxo constante de informação humana, para explicar por que o isolamento total se tornou um luxo insustentável.
Ela reconhece que a informação, quando bem filtrada, pode ser uma armadura mais forte que o pelo mais denso. Sua severidade se suaviza em um semblante de profunda contemplação, a face de alguém que encarou o abismo do desconhecido e encontrou, surpreendentemente, um reflexo de si mesma. O grande pastor, em sua função de cronista, começa a documentar o efeito da mudança na saúde emocional da tribo. Ele nota uma diminuição nos casos de melancolia sazonal, ligada à repetição ritualística da vida isolada. A introdução de novos temas artísticos e narrativos, mesmo que puramente observacionais, injetou um senso de propósito dinâmico. A vida, eles percebem, é mais interessante quando se tem algo novo para decifrar, mesmo que esse algo esteja a quilômetros de distância. O pastor conclui em seus registros que a mente Yeti, antes focada na resistência, agora está engajada na adaptação. A figura de Percy Patterson ascende ao panteão das lendas Yeti como o grande explicador. Ele não é mais lembrado pelo equipamento barulhento ou pela vaidade inicial, mas pelo sacrifício ético. As crianças Yeti agora são ensinadas que em qualquer ser, mesmo aquele que parece um predador faminto por atenção, reside a capacidade de se tornar um protetor. Isso ensina uma lição crucial sobre julgamento. A aparência e a intenção podem ser drasticamente diferentes, um conceito difícil para uma espécie, acostumada a confiar apenas em sinais físicos óbvios. Os Yetis, embora decididos a manter sua soberania espacial, tornam-se mais conscientes da fragilidade do planeta como um todo. Observando a poluição sutil, que Migo descreveu como os suspiros tóxicos da cidade, eles passam a tratar seu próprio ecossistema com um zelo renovado, compreendendo que o impacto humano é sistêmico. O gelo não é apenas seu lar, é um termômetro do mundo. A cena final é de uma calma reverente. Migo, em uma noite límpida, olha para o vale iluminado. Não há desejo de descida, mas sim um profundo senso de responsabilidade. Ele compreende que a maior fronteira a ser atravessada não era a linha das nuvens, mas a barreira da inércia cultural. Os Yetis não se tornaram humanos, eles se tornaram Yetis melhores, mais completos. A montanha continua sendo o silêncio branco, mas agora esse silêncio está cheio de histórias contadas e verdades compreendidas, um monumento vivo à sabedoria que floresce quando o medo cede lugar à inteligência compassiva. A animação Pé Pequeno, de 2018, surge no cenário cinematográfico como uma obra que habilmente equilibra o entretenimento infantil com uma reflexão subjacente sobre o medo do desconhecido e a importância da verdade. A narrativa se desenrola na remota e inexplorada vila dos Yetis, criaturas gigantes e peludas que vivem em harmonia com a montanha, sob a égide de tradições ancestrais e a crença inabalável na existência dos pequenos pés, os humanos. O protagonista, Migo, interpretado com um carisma desajeitado, é um jovem Yeti cheio de entusiasmo, cuja vida se baseia em seguir o protocolo estabelecido. A tradição de sua comunidade exige a manutenção do segredo sobre os humanos, seres mitológicos que, segundo os anciãos, são perigosos e inexistentes. A jornada de Migo é catalisada por um evento que desafia toda a sua cosmogonia. Ele encontra evidências irrefutáveis de um pequeno pé. A voz de Migo, um jovem ator que se destacou em comédias leves, injeta no personagem uma vulnerabilidade imediata, tornando sua busca por aceitação e verdade ainda mais pungente. O ponto central do conflito reside no confronto entre a fé cega e a evidência empírica. O líder da comunidade, o pacificador, personifica a rigidez da tradição. Ele é o guardião da narrativa estabelecida, temendo que a revelação da verdade desmorone a estrutura social que ele tanto preza. A hesitação em aceitar o outro, neste caso, os humanos, reflete medos sociais muito reais sobre a alteridade e a mudança. A virada na trama ocorre quando Migo consegue interagir com o pequeno pé, que se revela ser Percy Patterson, um documentarista britânico obsessivo por criptozoologia. A performance vocal de Patterson, que possui um histórico em papéis de comédia britânica e alguma experiência em dublagem de animações, traz um contraponto intelectualizado ao fervor inocente de Migo.
Percy é motivado pela necessidade desesperada de provar sua teoria, e assim, restaurar sua carreira em declínio. Este paralelo entre os dois protagonistas é fascinante. Ambos buscam validação, um por parte de sua comunidade, o outro por parte da comunidade científica e midiática. A exploração do tema da comunicação falha é magistral. Quando Migo e Percy tentam se comunicar, a barreira linguística e cultural é imensa, mas é superada pela empatia e pela observação mútua. Os Yetis, apesar de sua aparência imponente, são retratados como criaturas com uma profunda sensibilidade artística e musical, algo que é convenientemente esquecido pelos seus líderes. A cena em que Migo tenta desesperadamente convencer seu povo, utilizando a memória de seu encontro com Percy, é um estudo sobre como o medo pode ser mais persuasivo do que a razão. O filme utiliza a linguagem visual de forma expressiva. O mundo dos Yetis é frio, coberto de neve e dominado por tons azuis e brancos, refletindo sua existência isolada e rigidamente estruturada. Em contraste, a descoberta do mundo humano, mesmo que brevemente mostrada através dos olhos de Percy, introduz cores mais quentes e um ritmo frenético. A resolução do conflito exige que Migo arrisque tudo, expondo a verdade ao restante da sua comunidade. Este ato de coragem não é apenas sobre provar que os humanos existem, mas sobre derrubar a tirania da ignorância autoimposta. O sucesso da missão depende da capacidade de Percy em apresentar a sua prova de forma convincente, o que, ironicamente, exige que ele utilize a cultura Yeti em seu favor, validando-os ao mesmo tempo em que se valida. Pé Pequeno funciona como uma fábula moderna sobre descolonização do pensamento. Ele questiona a autoridade que se baseia apenas na antiguidade e não na verdade. A animação consegue ser ao mesmo tempo divertida e substancial, lembrando ao espectador que a maior aventura reside na abertura para o que está além das montanhas do nosso próprio preconceito. A leveza da animação suaviza a crítica social, permitindo que a mensagem sobre a aceitação da diferença ressoe tanto em crianças quanto em adultos. A profundidade emocional do filme reside na fragilidade da fé de Migo quando confrontada com o ostracismo de seu próprio clã. O peso da desconfiança vinda dos seus semelhantes, especialmente de Mitty, a jovem Yeti que secretamente nutre a mesma curiosidade proibida, é um fator de pressão significativo. Mitty, muitas vezes representando a voz da razão reprimida dentro da comunidade, compartilha comigo um anseio por um mundo maior, um desejo que transcende a segurança monótona da montanha. Sua carreira imaginária dentro da aldeia, talvez como uma artista ou contadora de histórias marginalizada por focar em temas não tradicionais, amplifica seu apoio a Migo. A dinâmica entre Migo e o pacificador espelha o eterno embate geracional. O pacificador não é um vilão unidimensional. Seu medo é tangível, forjado por uma história de eventos que, em sua perspectiva, justificam a clausura. Ele carrega a responsabilidade de proteger seu povo de um mundo que ele percebe como caótico e destrutivo, uma projeção comum em líderes que veem a tradição como a única armadura contra o caos externo. A forma como ele manipula o medo coletivo, usando a lenda como um instrumento de controle social, é um comentário sutil sobre a política de muitas sociedades. Quando Migo é exilado, um momento de grande impacto emocional para o público jovem, sua jornada solitária se torna um teste de resiliência. É neste isolamento que ele encontra Percy novamente, e a colaboração entre os dois se solidifica. Percy, por sua vez, está lutando contra o ceticismo de seu próprio mundo. Seu passado é repleto de fracassos televisivos, onde sua paixão pela criptozoologia foi ridicularizada como obsessão doentia. Ele precisa da prova de Migo, tanto quanto Migo precisa da credibilidade de Percy para navegar no mundo exterior. A sequência em que os Yetis são trazidos à cidade humana, uma inversão espetacular de papéis, é o ápice visual e cômico. A mudança de cenário, do branco imaculado da montanha para a chimacofonia e cores vibrantes da civilização humana, enfatiza o quão ingênuos e gigantescamente desajeitados os Yetis são em um ambiente que eles temiam. A reação inicial do público humano, repleta de histeria e pânico, recria a reação inicial dos Yetis aos humanos,
ilustrando a simetria do preconceito. A habilidade de Percy em gerenciar a crise, usando seu conhecimento do entretenimento para transformar o pânico em um espetáculo aceitável, demonstra uma adaptabilidade que Migo ainda está desenvolvendo. A redenção final não é apenas a aceitação mútua, mas a celebração da diferença. Migo não apenas prova que os humanos existem, ele prova que o medo pode ser desarmado pela curiosidade e pela música, a linguagem universal que eles compartilham antes mesmo das palavras. O filme conclui com a ideia de que o isolamento é uma escolha, e que a verdadeira grandeza de uma comunidade, seja ela de Yetis ou humanos, reside em sua capacidade de expandir seus horizontes, aceitando que o mundo é muito maior e mais estranho do que as lendas lhes permitiram crer. A ressonância duradoura de Pé Pequeno reside na forma como ele humaniza o monstruoso e desmistifica o herói. A representação dos Yetis como seres que veneram a pedra de uma forma quase religiosa, esculpindo e cantando para as montanhas, confere-lhes uma profundidade cultural inesperada. Essa veneração, contudo, torna-se uma prisão, um ciclo que impede a evolução. Migo, com sua natureza inquisitiva, funciona como um agente de mudança, um dissidente, movido não pela revolta, mas pela admiração genuína. O desenvolvimento da relação entre Migo e Percy é um estudo de caso sobre a amizade improvável, um tropo clássico da animação que aqui ganha um verniz de crítica à cobertura midiática. Percy Patterson, um homem que construiu sua identidade sobre a busca do não comprovado, precisa que o lendário Yeti confirme sua sanidade. A performance de Percy é uma teia de ansiedade e vaidade. Ele não quer apenas provar a existência de Migo, mas quer ser o homem que trouxe o maior mistério da criptozoologia para a sala de estar de todos. Seus monólogos internos, cheios de autodúvida e frases de efeito ensaiadas, contrastam ironicamente com a crueza honesta do mundo de Migo. A comunidade Yeti, ao reagir com terror à visita dos humanos, revela a fragilidade de sua estrutura, baseada na negação. O choque cultural é bem explorado nos momentos em que os pequenos Yetis, acostumados a um ambiente de neve e silêncio, se deparam com o barulho, a tecnologia e a escala reduzida dos seres humanos. As cenas em que Migo tenta decifrar o comportamento humano, por exemplo, entendendo mal um telefone celular como um objeto de invocação, injetam um humor inteligente que surge da confusão cultural genuína, e não de piadas fáceis. A subtrama, envolvendo Michi e seu desejo de quebrar as barreiras, também serve para humanizar o conflito. Ela não é apenas uma aliada romântica, ela é a prova viva de que a semente da dúvida já estava plantada em outros corações Yetis. Sua habilidade de desenhar e contar histórias, que o pacificador rejeita como frivolidades, é precisamente a ferramenta que, no final, Migo usa para traduzir a complexidade do mundo humano para seu povo de maneira aceitável, transformando fatos assustadores em uma narrativa compartilhável. A arte se torna, assim, o mediador entre o medo e a compreensão. O filme consegue evitar o final açucarado simplório, ao sugerir que a coexistência exigirá trabalho contínuo. A paz não é mágica, é um acordo negociado após o caos. A lição final é que o isolamento não protege, ele apenas estagna. A motivação do elenco principal, seja ela a busca de carreira de Percy ou a aceitação tribal de Migo, culmina em um objetivo maior. A abertura para a realidade em sua totalidade, com todas as suas criaturas grandes e pequenas, barulhentas e silenciosas. A beleza da animação reside em tornar a lição sobre a tolerância e a coragem intelectual visualmente exuberante. A dimensão performática da animação é intensificada pela forma como cada personagem interage com o palco de suas respectivas realidades. O elenco de apoio dos Yetis, com suas personalidades caricatas, serve como um coro grego moderno, ecoando o medo e a resistência à mudança. Vemos a resistência em seus gestos exagerados, na forma como se encolhem diante da menção dos pequenos pés, sublinhando como a crença coletiva pode ser mais poderosa do que a evidência individual. Percy Patterson, ao ser arrastado para a vila dos Yetis, experimenta uma inversão de poder fascinante. O homem que se sentia o mestre de sua pesquisa torna-se subitamente o objeto de estudo e o ser mais frágil do ecossistema. Sua voz,
antes cheia de retórica ensaiada para as câmeras, torna-se gaguejante e desajeitada diante da imensidão e da seriedade da situação real. A cena em que ele tenta explicar a tecnologia humana a Migo, mostrando um celular, é um momento de comédia existencial. Para os Yetis, um objeto tão pequeno e luminoso é insignificante, ou pior, um artefato mágico de origem duvidosa. O arco de Migo se define pela sua capacidade de transição entre mundos. Ele precisa aprender a ser um diplomata sem treinamento, traduzindo a lógica humana, baseada em ciência, mídia e evidência empírica, para uma cultura que opera sob a lógica da lenda e do coração. A sua expressão visual, com o pelo sempre ligeiramente despenteado e os olhos arregalados de espanto, comunica sua constante sobrecarga sensorial e emocional. Ele sente intensamente a rejeição do pacificador, mas encontra força na sua convicção interna, uma característica que o alinha a heróis clássicos que desafiam o status quo por um bem maior. A música, um elemento recorrente e crucial na vida dos Yetis, atua como a linguagem final de reconciliação. Quando os Yetis, após o choque inicial, são levados a se expressar através de seus cânticos e ritmos montanhosos, eles inadvertidamente fornecem a Percy o enquadramento narrativo perfeito para apresentar a verdade ao mundo exterior. A música Yeti, que o pacificador considera um ritual sagrado, torna-se a trilha sonora da aceitação mútua. Isso sugere que a arte, em sua forma mais pura, transcende as barreiras criadas pela política e pelo medo. O filme, em sua essência, é uma meditação sobre a necessidade de reescrever as narrativas. Tanto a história dos Yetis sobre os pequenos pés, quanto a história de Percy sobre sua própria relevância profissional, precisavam ser revisadas. A coragem demonstrada por Migo não é a de um guerreiro, mas a de um comunicador disposto a ser ridicularizado, para que a verdade possa emergir. O sucesso da empreitada é a prova de que a curiosidade não é apenas um traço de caráter, mas uma força evolutiva necessária para a sobrevivência e prosperidade de qualquer sociedade isolada. A complexidade das motivações dos personagens é o que impede Pé Pequeno de cair na armadilha da simplicidade moral. O pacificador, ao final, não é desmascarado como um tirano maligno, mas sim como um indivíduo preso em sua própria rigidez, cuja autoridade deriva do conforto que a ignorância controlada proporciona à sua comunidade. Seu declínio de poder é menos uma punição e mais uma consequência natural da exposição à realidade. A cena de sua possível destituição, ou pelo menos a reavaliação de seu papel, é sutil. O filme opta por mostrar a comunidade se voltando para Migo e Mitty, valorizando a visão que busca o horizonte em vez daquela que se fixa no topo da montanha. Essa transição de liderança ilustra uma maturidade narrativa, indicando que a mudança social raramente é um evento de ruptura violenta, mas sim um lento deslocamento de confiança. A jornada de Percy Patterson culmina em uma redenção profissional que, paradoxalmente, só é alcançada através da humildade. O documentarista, obcecado por holofotes e por ser o primeiro, precisa aprender a ser um coadjuvante na história de Migo. Seu grande momento de triunfo não é quando ele filma os Yetis, mas quando ele usa seu conhecimento de produção para proteger os Yetis do pânico humano. Ele se transforma de caçador de lendas em guardião de um segredo, assumindo uma responsabilidade ética sobre a imagem que ele projeta. A habilidade de Percy em editar e apresentar a situação, transformando uma invasão potencialmente traumática em um evento cultural mediático controlado, reflete a dupla face da fama e da mídia. Capacidade de distorcer, mas também de legitimar. A representação visual da interação entre os dois mundos é um estudo de contrastes sensoriais. O mundo dos Yetis é definido pela verticalidade da montanha, pelo som do vento e pelo tato da neve. O mundo humano é horizontal, barulhento, repleto de superfícies duras e luzes artificiais que ofuscam a visão natural. Quando os Yetis chegam à cidade, a sobrecarga sensorial se manifesta em seus corpos gigantes e desajeitados, enfatizando sua inocência. Migo, em particular, demonstra uma capacidade impressionante de processar essa nova avalanche de informações sem sucumbir ao pânico, graças à sua base moral sólida, estabelecida pela sua amizade com Percy.
Apesar de ser uma comédia familiar, a animação toca em temas profundos de existencialismo comunitário. A vida na montanha era segura, mas estéril. A abertura ao mundo externo traz consigo o risco, a incerteza e o inevitável conflito, mas também a promessa de crescimento e enriquecimento cultural. O filme sugere que a verdadeira coragem não é lutar contra o desconhecido, mas abraçá-lo, mesmo quando isso significa desmantelar a estrutura de crenças que garantiu a estabilidade por gerações. O legado final de Migo é a criação de uma nova tradição, a tradição da abertura mútua e do diálogo transfronteiriço. A persistência da tradição, como força inercial, é um dos pilares mais interessantes da crítica social embutida no filme. Observamos como os Yetis, apesar de serem seres de grande força física e profundidade emocional, permitem que o medo moldado por gerações anteriores dite suas ações. Isso ressoa com a maneira como muitas sociedades resistem à ciência moderna ou a novos paradigmas sociais, preferindo o conforto familiar da narrativa antiga, mesmo que ela seja limitante. O papel do Conselho dos Anciãos, que atua como um parlamento conservador, mostra que a estabilidade, quando buscada a todo custo, através da ignorância, se torna uma forma de prisão. A recusa em questionar os registros de pedra, a lei escrita e imutável, é um paralelo direto a sistemas dogmáticos que sufocam a inovação. O lado humano, personificado por Percy, reflete a armadilha da ambição desmedida e da busca por validação externa. Percy está tão imerso na necessidade de provar sua teoria, de ser o descobridor, que ele, inicialmente, falha em ver Migo como um indivíduo, tratando-o quase como um espécime exótico, necessário para seu sucesso. Sua evolução reside na transição de explorador egocêntrico para protetor responsável. Ele aprende que o verdadeiro valor da descoberta não está no aplauso da plateia, mas na integridade com que se lida com a fonte da descoberta. Sua carreira, antes construída sobre o sensacionalismo, encontra um novo alicerce na diplomacia e no respeito cultural. A atmosfera sonora da Vila Yeti é um elemento narrativo crucial. O silêncio quase opressor da montanha, quebrado apenas pelos cânticos guturais e a ressonância das pedras, cria um senso de isolamento quase palpável. Quando Migo introduz os sons e o ritmo do mundo humano, o chiado do rádio de Percy, a música pop, o barulho dos veículos, o contraste é chocante, quase violento para os ouvidos Yetis. Isso sublinha como o ambiente físico molda a psique coletiva. A música Yeti, por outro lado, é orgânica e ligada à terra. A maestria de Michi em combinar esses dois mundos musicais no clímax, fundindo o ritmo da montanha com a melodia humana, é o triunfo da síntese cultural. O clímax da aceitação ocorre quando os Yetis, ao invés de atacarem ou fugirem dos humanos em pânico na cidade, começam a dançar junto com a música que Percy usa para acalmá-los. Este momento é a realização da tese do filme. A arte e o ritmo comum superam a barreira biológica e linguística. É uma celebração da capacidade inerente de conexão, demonstrando que, sob as camadas de medo e folclore, as criaturas buscam a mesma alegria e pertencimento. Pé Pequeno se estabelece, assim, não apenas como uma aventura animada, mas como uma parábola bem executada sobre a necessidade urgente de desmantelar as muralhas erguidas pelo preconceito, sejam elas feitas de gelo nas montanhas ou de ceticismo nas metrópoles. A dimensão tátil da experiência de Migo no mundo humano oferece uma camada extra de vulnerabilidade ao personagem. Longe da neve macia e da vastidão aberta de seu lar, ele se depara com superfícies artificiais, luzes incandescentes e a proximidade avassaladora de multidões. O filme explora com eficácia o desconforto do gigante gentil em um ambiente feito para os pequenos pés. A textura da